Jonas, porque eu fui muito Jonas. Só, você pode ficar aqui assim, então a gente pode te ver. Tá. Não no sentido assim de querer definir quem deveria receber a salvação ou não, né? Porque Deus convocou para clamar, para chamar o povo de Nínive. Depois vocês vão lá, o livro é curtinho para ler toda a história. Eu vou fazer assim, um resuminho, tá? Então Deus chamou o profeta Jonas para chamar o povo de Nínive ao arrependimento, né? E dizer que ele, o Senhor, seria misericordioso caso o povo de Nínive se arrependesse. Mas Jonas, né, por ser assim um israelita, patriota, fervoroso, ele não aceitou essa ordem do Senhor, essa convocação, né? Porque o povo de Nínive pertencia aos assírios, que eram inimigos de Israel. Então Jonas tentou fugir, né? E com isso ele experimentou muitas circunstâncias desagradáveis em decorrência da sua desobediência. Ele foi até parar na barriga de um peixe. Então Jonas, ele era um homem de Deus, assim como nós somos, né? Filhos, amém? E ele tinha uma vida de obediência, até que Deus provou o seu coração. E por um momento ele achou que a ideia dele, que a opinião dele era melhor que a de Deus. Então ele passou de um homem que andava com Deus para um homem que fugia de Deus. Porque é isso que a desobediência faz conosco. Não é verdade? Você está ali bonitinho, né? No louvor, na bateria, no evangelismo. E aí ali em alguma coisinha você desobedece. E aí, se você não é hipócrita, né? Você começa a fugir de Deus. Ah, não posso hoje, pastor. Coloca outro no meu lugar. Porque tem os hipócritas que mesmo em pecado está lá no altar, não é verdade? E altar não é só no altar, não, gente. É qualquer coisa que você fez. Né? Então, ele passou de ser um homem que andava com Deus para um homem que fugia de Deus. Ele queria definir para Deus quem merecia a salvação ou não. Então, uma pergunta para mim, para você. Entre o que Deus fala e o que eu acredito, eu fico com a minha opinião? Como a gente tem agido no dia a dia? Quando Deus fala algo que você, não, pode ser não. Ah, não, Deus está equivocado. Você fica com a sua opinião ou você vai para o joelho e vê realmente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Nós não fomos chamados para opinar, para fazer cumprir as nossas boas ideias. Nós fomos chamados para confiar no Deus que nós dizemos que é o nosso Senhor. Tem como servo dar ordens ao seu Senhor? Então por que a gente faz isso o tempo todo? Sutilmente a gente faz isso. O Espírito Santo está ali nos sinalizando que não devemos vestir aquela roupa, que ela está se mostrando mais do que devia. Mas a nossa mente brilhante, como os moçambicanos, o brasileiro diz assim, ó, nada a ver, Senhor. Aí os moçambicanos dizem assim, não há problema, Senhor.
Aí o Espírito Santo também nos sinaliza: não vai nessa festa, não frequente esse ambiente. E aí a nossa mente brilhante, que tem uma ideia perfeita, a ideia de Deus não é perfeita, a nossa é. Não há problema, Senhor. Ou os brasileiros: nada a ver, Pai. Tenho que ser luz nas trevas. Nós temos o argumento perfeito dos trevas. A gente tem um argumento perfeito. Mas a verdade é que nós não estamos lá evangelizando. Nós estamos lá satisfazendo a nossa carne. Aí o Espírito Santo diz mais, né? Não coma mais. Você está satisfeito. Gula também é pecado. A nossa mente brilhante diz: não há problema. Ih, nada a ver, Jesus. Comer, eu tenho que comer enquanto eu tenho vontade. Enquanto tem comida na mesa, eu tenho que comer. Afinal de contas, eu posso desperdiçar. Né? Aí o Espírito Santo continua dizendo. As meninas me ensinaram, porque lá no Brasil a gente fala assim: não cola não, aqui é não cabule não. Aí a nossa mente brilhante: não há problema, Senhor, todo mundo faz isso. Mas a gente esquece que a gente é um povo separado. A gente não é todo mundo. Aí o Espírito diz mais: não pegue o que não lhe pertence. Aí nós: que isso, Espírito Santo? Um clipes? O que é um clipes? Mas clipes é clipes, né? Mas o clipes é seu? É? Então há problema. Não é seu. Se você não pediu, o dono não te deu, há problema. Amém? Amém. Aí o Espírito Santo diz, né? Não fornique, não transe, não masturbe, não veja pornografia. E a nossa mente grita, né? Não há problema, Senhor. Que é isso? Nada a ver. É só um pouquinho. Daqui a pouco eu saio desse site. Aí os namorados, os noivos, né? Como? Eu tenho que fazer o test drive. Como eu vou saber se o sexo é bom? Eu espero que lá na hora vocês tenham mesmo misericórdia. Amém? Amém? Amém! Eu perguntei à pastora logo se eu podia falar dessa forma aqui, tá, gente? O Senhor me trouxe aqui para dizer para vocês e reafirmar para mim que 99,99% de obediência é igual a desobediência. Amém. Obediência é igual a 100%. Amém. Agora abre, por favor, em João 14, 21. 14, 21. Amém? Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então adianta dizer lá no culto, aqui, né, nos derramar: Jesus, eu te amo, eu não vivo sem você. E desobedecer? Você vai estar dizendo para ele que o ama? A palavra dele diz que aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são
os que me amam. Então a gente diz para o Senhor que a gente ama Ele como? Obedecendo. De novo? Obedecendo. De novo? Obedecendo. Se Ele for sempre o amor da nossa vida, todos os nossos sonhos, os nossos desejos estarão alinhados à palavra dEle. A vontade dEle sempre será, a nossa vontade sempre será fazer a vontade dEle. Porque um filho, a gente não teve tanta ministração aqui de filho, um filho confia no seu pai. Você acha que o Miguel não confia no pastor e na pastora Love? Confia. Um filho confia no seu pai. Que sabe que mesmo não entendendo, eu mesmo estou num baralho aqui, ele vai me contando algumas coisas, mas ele não conta tudo, mas eu confio. Eu confio. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo, mas eu confio no meu pai. Amém. E é assim que um filho age, mesmo que não entenda. Um filho confia no seu pai. E sabe que a vontade dele é sempre boa, perfeita. Não se esqueçam, antes de todas as promessas, há sempre uma ordenança. A gente ama as promessas, na verdade? Tem até as caixinhas lá de promessas, né? A gente ama as promessas. Mas antes dela tem uma ordenança. Voltamos lá em João 14, 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Há uma ordenança ali. Temos que aceitar e obedecer os mandamentos dele. E depois ele diz o quê? Vem a promessa. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei, e me revelarei a ele. Teve a promessa, mas teve o quê? Uma ordenança antes. Tem um pastor lá no Brasil que se chama Samuel Wagner. Ele diz o seguinte: quando nós cumprimos princípios, Deus cumpre promessas. Ele não tem compromisso com nós se nós não tivermos compromisso com Ele. Amém? Amém. Podemos até declarar, né, com os nossos lábios que o amamos, mas pode ser apenas palavras. O que de fato comprova que o amamos é a nossa atitude. Dia após dia. Lá no trabalho, na nossa casa. Porque na nossa casa, quem come, minha mãe dizia que quem come 1 quilo de sal é quem conhece a gente, né? Quem come 1 quilo de sal com a gente. É quem está ali, ó, dia a dia. É aquela pessoa que pode dizer quem a gente é. Um pouco, né? Porque quem sabe mesmo é Deus, quem a gente de fato é. Né? Mas aquela pessoa que está ali todo dia, igual ali o pastor Love, a pastora Love, comendo sal todo dia, eles sabem quem é quem. Aqui é o pastor Love, a pastora Love. Mas e lá dentro de casa? E nós, lá dentro de casa? E nós? O que os nossos pais, quem convive com a gente, diz a respeito da gente? Quem eu sou nas redes sociais? Quem eu sou na faculdade, na escola, no trabalho? O que eu declaro está alinhado com aquilo que de fato eu sou? Como o pastor Antunes citou lá na quarta-feira, para quem esteve lá e não faltou. Em Romanos 8,19 diz: a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Você tem se manifestado lá fora?
Ou você é o 007? Se somos filhos dele, a luz dele tem que brilhar em nós. Onde a gente estiver. Sem restrições. Aqui no trabalho não, Senhor. O que eles vão pensar? Você não pensa o quê? Ai, na faculdade? Nossa, o povo da faculdade é muito intelectual, não sei o quê. Se somos filhos, não seguiremos o padrão do mundo. Pelo contrário, andaremos sempre na contramão do mundo. Não seguiremos o fluxo, não somos a multidão. Somos o quê? Separados. Viveremos todos os dias para a glória dele. É para a sua própria glória? Não. Então não importa se você vai ficar bem lá na fita, na faculdade. Ficar bem na fita, tudo bem? Lá na faculdade. Não importa. Eu vou viver para a glória dele. Não é para a minha glória, não é para as pessoas me exaltarem, me achar o máximo. Não. Eu vou viver para a glória dele. Viveremos para ser resposta ao sacrifício dele. Eu e você temos sido essa resposta. Viveremos para corresponder ao seu amor. Temos correspondido ao seu amor. Eu oro para que esse momento lindo, esse dia maravilhoso, esse encontro descontraído, leve, divertido, fora ali da nossa rotina, né? Muitos até poderiam estar trabalhando hoje, mas que esse encontro seja o marco do alinhamento das nossas atitudes com aquilo que declaramos que somos nele. Amém. Agora, se vocês me permitem, eu vou me expor um pouquinho. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Gostas, né? Mas não vou usar isso contra mim, ok? Muito obrigada, pastor. Eu disse lá no início que eu era um pouco Jonas, né? Pois bem. Não exatamente nesse contexto, assim, de julgar quem merece salvação. Embora eu acho que Boaventura não merece muito, não. Brincadeira da parte. Não nesse perfil de Jonas, né? Mas num outro contexto, de achar que as minhas... Chegou de cima. Então, como eu disse lá no início, eu era um pouco Jonas, né? Mas não no sentido de definir a salvação para os meus irmãos. No sentido de achar que as minhas ideias eram melhores que as do Senhor. Dos meus planos, né? Eram melhores. Como eu contei ali na outra pregação, na quarta-feira, para quem foi ao culto, eu sou divorciada, infelizmente, né? E o que aconteceu? Por que eu cheguei aqui nesse título que eu odeio? Com toda a minha força, eu odeio esse título de divorciada. Mas por que eu cheguei aqui? Porque eu desobedeci ao Espírito Santo. O Espírito Santo me falou para eu não casar. E eu casei. Eu vou contar um pouquinho antes. Eu era nova convertida. Antes de eu entrar nisso, garotos e garotas, lá nos anos quando eu converti, eu tinha o Espírito Santo sempre, a gente tem o Espírito Santo, então não tem desculpa. Eu errei, eu pequei, eu desobedeci.
Porque o Espírito Santo me falou. Mas eu não tinha a estrutura que vocês têm. Vocês têm o pastor Lopes, a pastora Lopes, a Emma, o Dácio, para aconselhar. Então o Espírito Santo vai falar com vocês lá no seu secreto, como ele me falou, e eles, como homens e mulheres de Deus, vão confirmar. Amém. Amém. Então não faça nada sem uma direção espiritual. Vocês têm eles. Não desperdicem isso. Amém. Muitos não têm. Então, uma moça sempre falando com as pastoras e os rapazes com os pastores. Amém? Amém. Precisamos também, como cristãos, fugir da aparência do mal. Então, homens falando com homens, mulheres com mulheres. Amém? Amém. Então, fecha o parênteses, voltando à minha exposição. Eu desobedeci, né? Então eu era assim, nova convertida, e eu não tinha assim na minha igreja essa estrutura que vocês têm, de aconselhamento. Outra coisa que eu ia falar. Sol, mas eu tenho a minha best friend, assim que no Brasil elas falam, né? Eu tenho o meu brother. Mas talvez o seu brother, a sua best, esteja passando por momentos piores que vocês. E não tem maturidade espiritual para aconselhar vocês. Amém? Amém. Então você pode contar sempre com aquela pessoa que você confia muito, a sua best, seu brother. Pode. Mas o aconselhamento, a direção vai vir deles. Amém. Primeiro do Senhor. Amém. E eles vão confirmar. Amém. Amém? Amém. É um conselho da só. Por quem já errou. E aí vocês não precisam errar. Vocês estão vendo a minha experiência. Amém. Amém? Amém. Então, eu não tinha essa estrutura como eu estava falando, né? Mas o Espírito Santo me falou. E eu e o meu ex-marido, a gente brigava muito enquanto noivos. E aí eu quis esperar um momento que a gente estava bem, para eu ter assim uma decisão consciente, e terminei o noivado. E foi justamente no mês que a minha mãe teve câncer, minha mãe morreu de câncer. E foi justamente no mês que a minha mãe internou. E o meu ex-marido, eu terminei o noivado e ele ficava me ligando, ligava até de madrugada. E eu estava ali firme. Mas passou alguns dias, a minha mãe morreu. E eu sou caçula e meus irmãos eram todos casados. E eu me vi sozinha e cedi e casei. Mas o Espírito Santo me falou, tanto que eu terminei o noivado. Mas retrocedi e desobedeci. E paguei um alto preço por isso. E foram anos para a cura. Eu não vou entrar em detalhes do casamento, amém? Amém. Mas foram anos para a cura. Não foi um dia, não foi 2 anos, foram anos. Amém? Por causa de quê? A minha ideia era melhor do que a ideia de quem? Eu achava que eu não podia ficar sozinha, né? Eu não confiei no meu Deus. E se ele falou para eu não casar, ele tinha algo melhor. Se ele falou, só cabia a mim desobedecer e confiar. Obedecer. Eu falei desobedecer? Me perdoe. Então, só cabia a mim obedecer e confiar. Amém. Ainda que eu não visse ele, eu só visse ele como a última bolacha do pacote. Vocês entendem isso? Né? Naquela situação em que eu estava. Eu não confiei no Senhor. Eu não confiei no meu Pai. Aí voltando. Então, por que eu me comparei com Jonas? Porque o Espírito Santo me disse. Deus falou para Jonas, né? Para ir lá pregar para Nínive. Que isso? Aquele povo. Ele é Deus ou Deus que é Deus? Então, eu agi ali, né? Assim mesmo. E após tudo isso, eu ainda continuei com o espírito de Jonas, na desobediência. Mesmo caminhando com o Senhor, viu, gente? Isso estando na igreja, mas tendo boas ideias. Né? Me expondo um pouquinho mais.
Vou fazer igual a Chiquinha do Chaves. Você conhece a Chiquinha? Vocês conhecem o Chaves? Em relação, por que eu falei isso tudo? Porque a desobediência continuou na mesma área, na área sentimental. Em relação a Moçambique, quando eu fui fazer seminário da minha igreja, o Senhor me trouxe esse chamado para Moçambique. Mas eu tinha muito medo de vir sozinha, né? Não conhecia ninguém aqui. Outra vez, não confiando no Senhor. Eu tinha muito medo, mas aquilo gritava dentro de mim. Mas eu tinha muito medo. E aí a boneca aqui teve uma outra ideia maravilhosa. E o pior, ela se achou. Ela achou que ela poderia impor uma condição ao Pai. Ok, Senhor, eu vou, mas eu só vou casada. Sozinha eu não vou. E passei ali anos desobedecendo. Eu estou me expondo muito, hein? Meu Deus. Eu passei ali anos desobedecendo. Por medo. Né? E por achar, após o medo, que a minha ideia era melhor. Né? E abrindo mais um parêntese, porque eu não sei como, isso aí eu não perguntei para a pastora Love, como a igreja trata a questão do divórcio. Eu impus isso ao Senhor porque ali na minha realidade da minha igreja, devido à circunstância em que eu me separei, eu poderia casar de novo. Então eu não estava nesse sentido em desobediência. Amém? Então ali na minha circunstância eu poderia exigir isso do Senhor, né? Porque eu podia casar de novo e eu vou obedecer, mas eu vou se for com alguém. Sozinho eu não vou. E ali eu passei anos desobedecendo ao Senhor. E ali foram, mas assim, abrindo um outro parênteses, essa imposição eu já estava curada, viu gente? Foram anos ali, 7, 8 anos para minha cura após o divórcio. E eu já estava curada e me sentia pronta também para um novo casamento. Mas não era a vontade do Senhor, eu não tinha que fazer nenhuma imposição ao meu Pai, ao Senhor, Ele que é o Senhor da minha vida. Não sou eu que sou senhora dele. Amém? Amém? Se Ele me deu uma direção, eu tinha que confiar e obedecer. E o que me fez sair dessa condição de Jonas, de desobediência? Primeiro, me arrepender. Reconhecer quem eu era e quem Ele é. Eu não sou senhora dele. Ele é o meu Senhor. Amém. Segundo, assim, ai meu Deus, gente, saiu do lugar, gente. Vocês esperam de quem é brasileiro? Meu Deus, o que aconteceu? Misericórdia, você pede. Só um minutinho, tá? Porque senão eu me perco. Ai, voltou no lugar? Ai, Deus é sempre bom. Amém. Ô, Glória! Então, primeiro foi o quê? Me arrepender. Reconhecer quem eu era e quem era Deus. Segundo, assim como Jonas, clamar por socorro. Eu precisava dele. Sozinha eu jamais conseguiria. Então, voltando em Jonas 2:2, em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Terceiro, alguém pode abrir minha garrafinha e me dar água, por favor? Terceiro, estreitar o relacionamento com Ele, através de uma receita que parece ser simples, mas que na prática nós sabemos que não é. Muito obrigada. Que é priorizar estar com Ele todos os dias. Amém. Através da leitura da palavra, da oração e do jejum.
Amém. Sempre que a gente se posiciona para isso, que a gente decide, não vou fazer isso, aparece 1000 impedimentos, não é verdade? Porque o inimigo irá fazer de tudo para a gente não conseguir. A nossa própria carne irá gritar. Mas para a nossa sobrevivência como cristãos, se quisermos permanecermos nele, teremos que lutar contra tudo que vier impedir isso. Porque isso é questão de sobrevivência. Nele. Agora, se a gente quiser viver como o povo do mundo dentro da igreja, ok. A palavra diz em Mateus 11:12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tornado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então há um esforço que a gente precisa fazer. Amém. Amém? Amém. O Espírito Santo vai nos acordar na madrugada, mas cabe a nós levantarmos e orarmos. Amém. Não é verdade? É verdade. O Espírito Santo vai nos lembrar de ler a palavra, mas cabe a nós pegar a Bíblia e ler. O Espírito Santo vai lembrar-nos de fazer jejum, mas cabe a nós resistir ali aquele café da manhã maravilhoso, ou jantar, não sei que horário será o seu jejum. Amém? Amém. Há uma parte que é nossa. Nós precisamos fazer. Quanto a Ele, Ele nunca falha. Oh, glória! Ele fala, teu amor. Não sei cantar não, eu sou péssima. Se fizer. Coração vai. Tenho barraca, pá. Eu estou apoiada. Então, voltando a uma parte que é Nossa. É uma parte que é Nossa. e nós precisamos fazer. Quanto a Ele, Ele nunca falha. Se fizermos a nossa, Ele certamente fará o que lhe cabe. Amém. Jonas se arrependeu e voltou para a rota da obediência, da confiança e do amor declarado em atitude. Amém. E assim como Jonas, nós também faremos. Amém. Amém? Glória a Deus. Ainda há tempo para nós. Amém. Glória a Deus. É só clamarmos que Ele venha ao nosso socorro. E certamente, André, se posicione, por favor. Amém. Meu DJ. Meu não, né? Da Cassandra. Então, aqui concluindo, é só clamarmos que Ele venha ao nosso socorro. E certamente conseguiremos ser carta vivas de Deus na nossa geração. Agora o André vai colocar uma música ali pra gente cantar, refletir e realmente tomar o que está ali nessa letra para as nossas vidas no nosso dia a dia. Amém? Amém. Não é fácil, mas tem uma palavra e uma reflexão do Senhor para nós jovens. E é Amós, capítulo 3, versículo 3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Infelizmente, existe no nosso meio algumas pessoas que vivem. Aumenta o volume. Existe no nosso meio algumas pessoas que vivem uma situação de julgo desigual. E esse julgo desigual não se limita na perspectiva amorosa, mas é nas amizades, é na convivência com pessoas,
não sei aonde. E isso estava me incomodando muito. Então, quando eu estava ali no quartinho, a ter um tempo com Deus, eu estava a ler Ezequiel capítulo 18. E podemos abrir Ezequiel capítulo 18. Aqui na versão NVI diz o seguinte: aquele que pecar morrerá. Antes, Ezequiel capítulo 18, aquele que pecar, Ezequiel capítulo 18, versículo 24. E o título deste capítulo é aquele que pecar morrerá. E capítulo 18, versículo 24. Se, porém, o justo se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver, nenhum dos seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que comete. Versículo 27. Mas, se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida. Versículo 28. Por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá, não morrerá. Então, podem ler também com mais tempo o versículo 30. E eu estava a pedir ao Senhor uma confirmação se deveria falar isso ou não. E quando a missionária Sol começou a falar... Sol. Começou a falar de jugo desigual e falou de Jonas. Foi confirmação para mim, porque eu também fui ler Jonas. E se formos a ver Jonas capítulo 3... Jonas capítulo 3, versículo 5 diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram de pano de saco e podem continuar a ler também. Ou seja, os ninivitas se arrependeram depois de ouvir aquilo que Jonas estava dizendo. Então, para eu não ser como Jonas, eu não podia ficar calado. Ela falou de Jonas, então ficar calado seria ter o comportamento de Jonas, era ser controverso, quando eu acabava de ouvir. Então, neste momento, eu sou Jonas, estamos em Nínive e cabe a cada um, muitas aspas nisso, okay? Então, cabe a cada um a receber esta palavra. Não sei se enquadra a cada um de vós ou não. Se não se enquadra, glória a Deus, mas para quem está em situação de jugo desigual, aquele teu amigo que te conduz a conversas indecentes, aquele teu amigo que te conduz a conversas imorais, aquele teu amigo que te conduz a beber, é hora de largar. 2025 é para viver coisas novas. 2025 é para viver avivamento. E avivamento é para todos, mas é necessário preencher alguns requisitos. Eu deixei muita coisa, abandonei quase todos os meus amigos, menos Joaquim. Sim, mas hoje eu entendo o porquê dessa graça. Sempre que olhava para Joaquim era diferente dos outros. Os outros nós víamos. Esse é seu vizinho no céu. É assim que demonstra amor, né? Então é isso que eu quero compartilhar convosco. E Deus é bom. Amém. Em todo o tempo. Deus é bom. Então é de Deus, ok? Amém? Amém? Sim, leve a sério. Eu gosto de rir mais às vezes. Estou para dar uma teologia. A primeira música, a segunda. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.
the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night,